UPAL. Antes de ir pro vídeo, já quero lembrar vocês, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque ajuda muito na divulgação. De curtir também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Vou deixar tudo aqui pra vocês do ladinho e na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Como são as aulas na UPAL? Primeiro, desde o primeiro semestre você faz aula teórica e aula prática. A UPAL, ela tem dois campos, tudo aqui na Cochabamba mesmo, pertinho um do outro, questão de 5 minutos um do outro. Um campus é praticamente só para aula prática, de anatomia 1, anatomia 2 e técnicas cirúrgicas. Aí às vezes acontece de ter uma aula teórica também, mas basicamente é para as aulas práticas. E no outro campus são todas as aulas teóricas e as outras práticas. No sexto semestre é quando a gente começa a ir para os hospitais. No sexto semestre você pode ir para os hospitais em duas matérias, em Semiologia 2 e em Medicina Psicológica. Só que Medicina Psicológica é opcional, tem doutor que leva você para o hospital e tem doutor que não. O meu doutor não leva, então eu só vou para o hospital em Semiologia 2. A UPAL é uma das únicas faculdades que tem um laboratório de Semiologia 1. As outras faculdades geralmente levam o aluno no quinto semestre já para o hospital, fazendo Semiologia 1. Só que eu prefiro a forma da UPAL. Por quê? Porque em Semiologia 1 você vai aprender como se comportar, o que fazer, qual será o procedimento, você vai aprender toda a teoria e a prática do que fazer no hospital. Ou seja, a UPAL tem um laboratório todo equipado, com tudo que você precisa para aprender como você vai agir. E no sexto semestre, ela te leva para o hospital para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, eu concordo muito com esse método da UPAL. E no primeiro semestre, do primeiro ao sexto semestre, são 5 matérias. Cada matéria tem a sua prática e a sua teoria. Geralmente, são doutores diferentes. Então, você vai fazer 10 matérias. Prática e teoria, anatomia prática, anatomia teoria, todas 5 matérias de cada, até o sexto semestre. Do sétimo ao nono, você vai levar 8 matérias, cada uma a sua prática e a sua teoria. E o 10º semestre são 4 matérias apenas. A gente pensa que vai dar um alívio, mas são matérias bem pesadas. Como funciona a questão de prova? Funciona da seguinte forma. São 3 provas, primeira parcial, segunda parcial e prova final. Essas provas são como se fosse bimestre, sabe, na escola. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, é assim. E entre essas provas, geralmente você precisa tirar 100. Aí vai do doutor. Tem prova e vale 50 e os outros 50 pontos são distribuídos em trabalhos, em uma microprova, é a microparcial, em presença, em essas coisas. Ou tem prova e vale 90 e 10 pontos são assistência e participação. Então depende muito da matéria do doutor. Até o terceiro semestre você faz microparcial. É uma provinha antes da prova e ajuda na sua nota, é menos temas e entra. E a partir do quarto semestre você não tem mais microparcial. A sua nota é toda baseada na prova, trabalhos e na sua presença. Aí você faz a primeira parcial, coisa de 1 mês e meio de aula, você faz a primeira parcial. Depois de mais 1 mês e meio de aula, você faz a segunda parcial e logo depois você faz a prova final. Ou seja, são 3 provas que você faz durante o semestre todo e entre elas, trabalhos. Como são esses trabalhos? Da forma que o doutor quiser. Tem trabalho de apresentar, você vai ter lá na frente, vestido de socialzinha, se o doutor exigir, para apresentar um trabalho, ou um trabalho escrito, ou uma pesquisa, ou trabalho feito em sala de aula, em grupo, individual. Todo esse tipo de avaliação a UPAL tem. E aí você tem essas 3 provas para alcançar a média. A média na UPAL é 51 ponderados. Essa história de ponderados é bem longa, outra hora eu explico para vocês. É um pouco confuso de entender. Mas basicamente você precisa de 51 pontos, de 100 a média é 51 para você passar, ponderados. E digamos que você não alcançou os ponderados. Um ponto bom da UPAL é ajuda muitos alunos. A UPAL ela tem a prova chamada segunda instância. Então, se você não conseguiu aprovar em histologia, por exemplo, você passou o semestre inteiro e não aprovou em histologia, você tem a chance de fazer a segunda instância. É um tipo de prova de recuperação. Enquanto outras faculdades não oferecem essas provas
ou então essas provas têm um custo absurdo, a UPAL oferece essa prova pelo preço de 80 bolivianos. Então, se você não conseguiu aprovar em histologia durante o semestre, você tem a chance de fazer a segunda instância pagando 80 bolivianos, você vai lá e faz e paga. Só é apenas de uma matéria. Então, se você reprovou em 3, você vai poder tentar fazer uma matéria. Outro ponto bom da UPAL, ela oferece curso de inverno e verão, e outras faculdades às vezes também não oferecem. Se você não aprovou em histologia durante o semestre, não aprovou na segunda instância, você tem a oportunidade de fazer curso de inverno ou verão nas férias de janeiro ou de julho, para que você não se atrase, porque uma matéria vai trancando a outra e isso te atrasa muito. Então essa também é uma vantagem da UPAL, ela oferece curso de inverno e verão. Uma outra coisa. E muitos alunos me perguntam, as aulas são em espanhol? Sim, gente, é tudo em espanhol, isso é obrigatoriamente pelo Ministério de Educação da Bolívia, exige as aulas sejam em espanhol e os livros e todo o material oferecido seja em espanhol. Isso te atrapalha? Não. Você vai ver, você vai perceber, em uma semana de aula, uma semana e meia, 2 semanas de aula, o espanhol você já consegue ouvir muito bem. Talvez você tenha dificuldade para falar, mas para entender, para compreender, para ler, não tem problema nenhum. É super, super tranquilo. Eu não fiz curso nenhum antes de vir para cá e 95% das pessoas também não fizeram. Vieram e aprenderam na prática, aprenderam aí. Então, sim, é tudo em espanhol e isso também não te atrapalha. Outro ponto é que os doutores, pelo menos os meus doutores que eu estudei até hoje, no 3º ano de medicina, eles são muito compreensivos. Para vocês terem noção, eu estou numa turma de técnica cirúrgica prática e tem, eu acho que são 15 alunos. Desses 15 alunos, um é boliviano. Todos os outros são brasileiros. Então, os doutores têm a consciência e mais da metade das salas são de estrangeiros, brasileiros, americanos, tem gente de todo lado do mundo aí. E eles sabem que eles precisam falar devagar para que a gente compreenda. Ou quando a gente vai falar, nós temos que falar devagar, porque já dá um nervosismo você ter que falar outro idioma, ou apresentar um trabalho. E eles são muito compreensivos. 90% dos meus doutores são compreensivos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado. E não se esqueça que as matrículas começam dia 11 de julho para o segundo semestre agora, agosto de 2018. Não perca tempo, entre em contato com a gente para contratar a nossa assessoria. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, nosso WhatsApp, vou deixar aí para vocês também. Se tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, é só mandar mensagem no meu WhatsApp. É o meu WhatsApp pessoal, eu respondo o tempo todo, tá bom? Beijinho!